Oi pessoal, aqui é o João Flávio e nesse vídeo eu vou falar sobre recursos. Nós estamos usando o mesmo modelo anterior sobre um problema hipotético de usinagem e qual é a funcionalidade de recursos. Recursos são elementos do modelo que geralmente representam partes fixas e são ocupadas por elementos. Então eles têm uma função clara, bem determinada no modelo. E a chegada das entidades, as entidades chegam, ocupam a capacidade do recurso e o recurso fica disponível para aquela entidade até terminar aquela atividade relativa àquela entidade e depois o libera para o processo seguinte. Os recursos são relacionados à ação de, ao invés de ser delays simplesmente, eles têm a função de segurar, esperar o tempo passar, né, o delay aí, aguardar a realização da atividade e liberar. Então, a gente coloca os recursos, por exemplo, nesses blocos process, análise da qualidade, ou usinagem da peça, ou manutenção da peça. Vamos supor que cada uma dessas atividades aqui necessitem de um recurso. A análise de qualidade precisa de um engenheiro da qualidade. A usinagem da peça precisa de um recurso, que é uma máquina 1, por exemplo. E a manutenção da peça precisa de outro recurso, que é a máquina 2, por exemplo. Então, nesse caso, a gente altera a inserção de recurso pelo esse bloco aqui, ó, esse análise da qualidade. Vamos colocar a ação dela, ao invés de ser delay, sys delay release, é segurar, aguardar e liberar. E aí adicionamos recursos. Nesse caso, a gente adicionou aqui o recurso R, engenheiro de qualidade. R é uma boa prática de programação, que R de recurso. Então, se quiser adicionar outro recurso, coloque aqui, ó, R, engenheiro, qualidade. É assim que insere. Como eu já inseri, eu vou deletá-lo, mas só para a gente entender como é que é a inserção do recurso. Então nós temos o recurso engenheiro de qualidade aqui, e é necessário, essa quantidade aqui significa que é necessário um engenheiro de qualidade para fazer a análise da qualidade. Se nós aumentarmos essa quantidade aqui para 2, nós teríamos que seriam necessários 2 engenheiros para fazer a análise de qualidade de uma peça que chega. Se colocar 5, é necessário 5 engenheiros para fazer uma análise de uma peça. Então, nesse valor quantidade aqui, é muito importante prestar atenção nisso aqui, porque é fonte de confusão. Um engenheiro necessário para fazer a análise de qualidade. Na usinagem da peça, nós também vamos mudar para sys delay release, e manutenção da peça também sys delay release. Os recursos de usinagem da peça, eu coloquei aqui recurso máquina 01, e é necessário uma máquina para fazer essa análise, essa usinagem. Da mesma forma, na manutenção da peça é preciso da máquina 2, uma máquina para fazer essa manutenção. Todos os recursos podem ser vistos de uma só vez, juntos, nessa tabelinha aqui, ó, no Basic Process, na tabela recursos. Então você vê agrupadamente todos os recursos do modelo. No caso, todos os recursos têm a capacidade fixa de 1. O que é a capacidade e o que diferencia a capacidade da quantidade de recursos que eu mencionava nesse bloco aqui? A capacidade, diferentemente da quantidade de recursos, é a capacidade de processamento de recursos. Nesse caso, por exemplo, o engenheiro de qualidade tem capacidade de processamento de uma peça. Se eu aumentar a capacidade para 2, o mesmo engenheiro de qualidade é capaz de processar ou fazer a análise de qualidade de 2 peças. A capacidade dele fica duplicada. Okay? Então essa é a diferença da capacidade do recurso para a quantidade de recursos. Então, percebam também que quando nós colocamos dentro dos blocos de ação sys, ao invés de ser apenas delay, sys delay release, como nós temos a atividade de segurar, aguardar o processamento da entidade e liberar, os processos são passíveis de filas. Então essas linhas em cima dos processos que foram surgindo quando nós mudamos os tipos de ação, são representações de que filas podem ocorrer nesse processo em função
da ocupação do recurso e a chegada de entidades que são diferenciadas de recurso. Então nós vamos rodar esse modelo e perceber qual é o funcionamento dele. Nós temos a análise de qualidade, a aprovação da qualidade e a usinagem da peça. Acelerando esse processo, nós podemos perceber que a análise da qualidade, pela teoria das restrições, como o processo é serial, né, quase que serial, a análise da qualidade, o processo de análise da qualidade é o recurso gargalo, é o processo gargalo, ou seja, é o que está impedindo o fluxo de operação na empresa. Então, se for aumentar a eficiência do processo, a análise tem que ser feita nesse recurso. Então é nela que nós vamos fazer. Nós vamos parar o modelo e essa análise de qualidade possui uma capacidade limitada. Nós vamos trabalhar na capacidade dela e aumentar a capacidade dela para 2, ao invés de ser 1. Nós já estamos fazendo hipóteses aqui, só para ver como é que o sistema se comporta. E rodando novamente, nós temos que, como a análise da capacidade tem a capacidade duplicada de processamento, então nós não temos tantas filas no começo e o sistema aparenta mais equilibrado. Então essa é a análise de recurso. Uma outra funcionalidade de recursos é a análise de capacidade dos recursos. Nesse caso, por exemplo, aqui, nós falamos que o engenheiro de qualidade tem a capacidade fixa, mas ele pode ter a capacidade baseado em um programa, baseado em um calendário prévio. Então, ao invés de colocar a capacidade dele fixa, nós podemos alterar a capacidade dele para baseado em um calendário. E aí nós podemos renomear esse calendário como S de schedule, né? Boa prática, calendário engenheiro qualidade. E nós temos aqui 3 regras de opção para esse recurso. O que esse recurso irá fazer quando essa peça for chegar para ser feita a análise de qualidade. É o wait, ignore e preempt. As 3 estão baseadas no calendário do processo, né? O calendário da simulação. O wait, que é o primeiro que está aqui, acontece o seguinte: o recurso ele vai receber a entidade e ele não vai interromper enquanto for ocupado com a entidade. Se acontecer uma falha, esse recurso vai terminar só depois que acabar a ocupação dele, e depois ele espera esse processo terminar, só então depois vai acontecer essa falha. Então esses 3 tipos de regra aqui de schedule estão baseados nas falhas e no tempo da simulação. O próximo é o ignore. O ignore é o seguinte: o tempo passa e enquanto o processo continua, o tempo de falha transcorre junto com o tempo do processo. Então, ao mesmo tempo que está ocorrendo a falha no processo de análise de qualidade, a ocupação do recurso ele fica junto com esse tempo de falha. E a terceira regra, que é o ignore, o recurso falha quando ele é ocupado pela entidade, só que o tempo de falha ele ocorre junto com o tempo de processo. Então, essas 3 diferenças: ignore, wait e preempt. O preempt, desculpa, eu vou falar do preempt. O preempt, ele para o processo, e para o tempo de processo, né, sofre a falha e depois ele volta ao tempo de processo de onde ele foi interrompido. As 3 regras de schedule aqui estão baseadas então nas falhas, que eu vou comentar daqui a pouquinho. Como é que nós analisamos esse calendário? Nós vemos aqui em schedule, calendário do engenheiro de qualidade, que é esse nome que nós colocamos. Tem uma capacidade baseada em horas e nós temos as durações que nós selecionamos aqui, e em opções a gente determina a capacidade do eixo Y, 0 e 1, por exemplo, mínimo e máximo. Range, time slot, número de horas da capacidade, nós estamos dividindo em 24 horas do dia. E aí selecionamos qual é a capacidade útil desse engenheiro. Nesse caso aqui, ele não tem nenhuma capacidade disponível. Qual é a capacidade que ele está sendo usado? Ele está sendo usado de 8 até as 17, que é o tempo que ele está disponível para aquela operação. Deu ok? Então nós temos a capacidade limitada ao calendário daquele engenheiro. E aí, simulando novamente, a gente percebe que a capacidade de processamento era só de uma peça e agora limitada a 8 horas por dia.
Uma alternativa para duplicar essa capacidade, ou como se tivesse dois engenheiros, é não aumentar a quantidade de recursos por processo. Mas uma alternativa é vir em recursos desse processo e colocar quantos recursos conseguem fazer isso aqui. Um recurso? Não. Para duplicar essa capacidade, a gente pode colocar como metade da capacidade do engenheiro é utilizado para analisar aquela peça. Ou seja, nesse caso, nós temos dois engenheiros fazendo a análise de qualidade, ou seja, e temos a capacidade duplicada. É isso aí. Eu sou o João Flávio, mais informações se encontra em joãoflavio.com.br e não se esqueça de se inscrever.